O quão ruim é o carnaval, é isso que a gente vai conversar hoje. Sejam bem-vindos e fiquem de cara com o que eu vou falar, tá bom? Vou falar coisas impressionantes. Seja muito bem-vindo ao maior canal de espiritismo do mundo. Eu sou Eduardo Sabag. E não se esqueça de deixar o seu like. Ó, se vocês querem que eu volte a produzir conteúdo com mais constâncias, deixe seu like, tá? Manda um hashtag Espiritismo Raiz se você é realmente um humano espírita raiz. Hoje a gente vai falar sobre o carnaval, esta belíssima festa cultural dos inferiores. Vamos lá, pega um copo de água que a gente vai fazer evangelho hoje, é claro, né? Óbvio que é o evangelho. Não se esqueça de verificar se você está inscrito, porque eu descobri que 40% das pessoas que assistem os vídeos não estão inscritos, então pare de não ser inscrito e seja um inscrito agora. Como? Se inscrevendo no canal. Pegou o copo de água? Vamos começar o evangelho. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor abençoe e ilumine a todos nós durante esse evangelho, que o Senhor possa nos influenciar para que a gente possa ter bons pensamentos e entender o máximo possível do estudo, que assim seja. Carnaval, pessoal. O que é o carnaval na realidade, né? Não vamos entrar na parte histórica, que era a festa de antes, não vamos falar sobre isso porque aqui a gente fala sobre espiritismo, né? Carnaval é uma festa, todo mundo sabe também, não preciso falar sobre isso, então vou só falar sobre a questão espiritual. O que acontece no carnaval? Que não acontece nas outras datas. Ou melhor, que acontece com mais frequência no carnaval. Os espíritos das trevas, aqueles que estão lá embaixo, se aproveitam desse momento onde diversos humanos estão utilizando de drogas, álcool, sexo, maldade, roubo e tudo quanto isso daí, e vêm para o campo da terra a fim de sugar a energia desses humanos e ficar felizes com isso. Felizes entre aspas, né? Porque felizes eles não são, mas assim, temporariamente satisfeitos com essas energias. Então, pessoal, o carnaval, ele é terrível. Há exceções, a gente já vai falar sobre isso. Mas em forma geral, o carnaval, ele é muito ruim. Ele vai fazer muito mal para a alma daquela pessoa. Tirando o fato que o cara vai para um carnaval como esses de rua, que aí ele passa a semana se embebedando, usando droga, transando com qualquer um, pegando doença e tudo mais, né? Sem saber o que está acontecendo direito com ele, às vezes é assaltado, às vezes morre, porque tem cheio de gente que morre nisso. Tirando essa questão, né? Além desse fator, essa interação com os espíritos inferiores vai durar por muito tempo. Não pensa que é assim, o cara vai lá no negócio, faz um monte de coisa errada, volta para casa, faz um evangelho e acabou. Não é assim que funciona. Claro que se ele voltar para casa e fizer um evangelho, ele vai ficar melhor, sim. Mas aquilo ali ainda vai contaminá-lo. Aquela ligação, vamos entender uma coisa dessa, né? As ligações energéticas, elas são muito fortes. Não são como as ligações físicas, que você encostou numa pessoa, se você passar um pano e você não tem mais nada daquela pessoa, vamos dizer. Que exemplo besta que eu dei. Bom, vocês entenderam, né? Na questão da energia, é muito diferente. Quando você interage com um obsessor, seja qual o motivo, mesmo que você vá embora e largue aquele hábito e que não faça mais aquilo, você fica com uma ligação energética com ele. A mesma coisa com os espíritos do bem. Então quando você faz um evangelho, você se ilumina, você recebe os bons fluidos dos bons espíritos, etc. Você vai se sentir muito melhor e aquilo vai postergar por um período, porque a ligação energética que você teve com bons espíritos, até com Deus, porque também existe essa ligação, mas é claro que é uma coisa muito complexa e a gente está longe de poder compreender, mas a gente se eleva, nossa vibração se eleva. Quando a nossa vibração se eleva, a gente passa a interagir energeticamente com espíritos superiores. Então, quando você faz isso, é claro que você vai sintonizar, você vai ficar melhor. E quando você sair do evangelho, vai diminuir isso, vai diminuir. Mas isso vai manter por 10 dias, 15 dias, essa energia. E a mesma coisa acontece do outro lado. Quando você interage com os espíritos inferiores, você fica contaminado com isso. E aí que está o problema, porque as pessoas são muito influenciáveis. Então vamos entender assim, aquele espírito que está mais ou menos, não é nem bom nem ruim, está mais ou menos na mesma, assim. A hora que ele recebe essa influência desse espírito inferior, ele passa a ficar cada vez pior,
entendeu? É claro que se você pegar um Chico Xavier e colocar ele num carnaval e dar droga pra ele sem ele perceber e fazer qualquer coisa do gênero, não vai adiantar nada. No dia seguinte ele vai sair fora e não vai ligar pra nada disso, não vai nem mudar a vida dele. Porque é um espírito que já tá no top, que já tem uma energia absurda, que já tem total noção de quem ele é e tudo mais. Mas se você pegar uma pessoa que tá entre o bem e o mal e deixar que o mal a leve para os caminhos ruins, ela vai sim decair. E é por isso que eu falo, quando você vê esse tipo de pessoa, às vezes ela tá mal, às vezes ela vira uma alcoólatra. Depois ela sai, começa a trabalhar, faz as coisas certas. Depois ela sai e arruma um outro problema. Esse tipo de pessoa, ela não é uma pessoa super evoluída para estar como um espírito top. E também não é tão ruim para estar fazendo coisas erradas. Essa pessoa é a que mais perde com essa interação com os espíritos inferiores. Porque a influência desses espíritos inferiores que vão passar a semana com ela e vão, vamos dizer assim, ficar ligados energéticos por um mês com ela, essa influência ela vai refletir ao longo da vida dessa pessoa. Por quê? Naquele período que ela estiver ligada com esses inferiores, ela vai acabar conhecendo pessoas ruins, vai acabar adquirindo hábitos ruins e talvez ela nunca mais consiga se livrar desses hábitos. Por exemplo, na maconha, né? Eu sei que muitos de vocês gostam de maconha, de bebida, etc. Mas um conselho pessoal, larguem essa porcaria, isso faz muito mal, mas tudo bem. Eu falo como amigo mesmo, não tô querendo, né? Não tô querendo agredir ninguém, tô falando a verdade, que faz mal mesmo, de várias formas, a gente sempre fala sobre isso. Mas o que eu quero dizer, aí o cara tá lá, nunca fez nada dessas coisas, aí conheceu droga no carnaval. Aí o que acontece? Isso vira um hábito, porque ele ainda está ligado com os espíritos inferiores, ele foi influenciado por humanos que estão em baixa vibração também. E aí daí o cara ferrou com a vida dele por causa de uma semana de carnaval, e ferrou de verdade, entendeu? Então assim, é muito complicado essa questão, porque quando que esse cara que está no meio termo, que foi influenciado para baixo, vai voltar a ser influenciado para cima? Vai ser, difícil pra caramba, se voltar. Porque muitas vezes não volta, vai até o desencarne, falha muito mais do que acerta e desencarna dessa forma, e se arrepende, fica choramingando lá no mundo espiritual, como a gente vê nos livros de André Luiz, etc, etc, entendeu? Então, o que eu acho sobre essas questões? Se te convidarem, não vá. Se você tiver que ir para algum lugar, porque sua família toda vá, evite ficar em locais assim, entendeu? Vai lá, leva um livro, fica de boa, tudo mais, evite se contaminar. Pô, mas Eduardo, eu tenho que trabalhar porque na minha cidade, tem gente que fala, já li isso, né? Pô, na minha cidade a única coisa que tem é esse carnaval e eu não posso perder a oportunidade de trabalhar. Aí é uma coisa. Se você vai trabalhar, os espíritos do bem vão te proteger, porque você não tem outra opção, né? Você não está ali porque você quer, por livre espontânea vontade, você está ali porque você precisa trabalhar. Então é claro, isso não se aplica a todas as coisas. Você não pode falar, vou roubar um banco porque eu preciso trabalhar. Não é isso, né? Mas assim, nesse caso, assim, que não é nada demais. Então, esse caso, assim, óbvio que os espíritos auxiliam, mas você também não pode ficar interagindo e nem estando na vibração das pessoas. Isso é muito importante você saber. Você tem que se manter energeticamente, espiritualmente, distante disso. Claro que você não vai ignorar as pessoas, e se você tem um chefe, você não vai ignorar ele, claro que não. Mas você vai ter consciência do que você pode ou não fazer e como você pode ou não interagir com as pessoas. Isso é muito importante. Então, nesses casos, não tem jeito, beleza? Mas se você pode, eu recomendo que você fique longe do carnaval. Porque é a época que os espíritos inferiores vêm pra cá. Lembra que no Natal eu falo pra vocês sempre que os espíritos do bem vêm pra Terra para poder auxiliar as pessoas a se reconciliarem, para fazer a caridade, para ficarem boas em vibração, etc. Os espíritos do bem fazem isso, eles vêm lá de cima e descem para cá. Claro que já tem espíritos do bem aqui, mas vem mais alguns que não ficam normalmente na Terra. Isso acontece. E no caso do carnaval é o contrário. Vem os lá de baixo, os capetinha, e vem para cá com o intuito de realmente atrapalhar, entendeu? Então, antes de tudo, manda esse vídeo para mais alguém, tá? É muito importante a gente propagar o espiritismo. Vamos encerrar a live. Senhor Jesus, muito obrigado a todos esses espíritos que vieram assistir conosco, interagir, que o Senhor possa abençoar e que a gente possa ter um carnaval o menos pior possível, que assim seja. Pessoal, fique ligado, tá? Não se esqueçam, fiquem longe de coisas ruins. É isso aí. Dá a sua opinião aí embaixo. O que você acha do carnaval? Aonde você vai passar o carnaval? Escreve aí embaixo. Até a próxima.